Salve, sabadão! Aquele meu abraço especial para você, um bom dia. Fim de semana aí correndo frouxo, o último de julho, né? Muita gente curtindo na maciota e a gente aqui atualizando você nas informações da dupla Repar, que não jogam nem sábado nem domingo, mas estarão em campo na segunda-feira, o Paysandu contra o Atlético e o Remo contra a equipe do Goiás na terça-feira. Problema do Paysandu nesse momento, essa punição da FIFA, o transfer ban, tirando o sono da diretoria, porque o Paysandu precisa resolver isso para poder usar a janela e contratar. Vai precisar sim, a gente vai falar sobre isso. E o Remo, que se prepara para o jogo, como o Paysandu, o último jogo da virada do turno, a 19ª rodada, contra o líder, que é o Goiás, lá na Fazendinha. Então, com a possibilidade de estreia. O técnico Antônio muito satisfeito e o grupo, né, com uma vitória de virada sobre o Avaí, criando um outro clima muito mais positivo para os azulinos. Mas é sempre bom lembrar que você não deve deixar de se inscrever no canal. Se você está aqui prestigiando o nosso trabalho, se inscreva, acione o sininho, deixa o like para fortalecer o nosso conteúdo, para o YouTube divulgar cada vez mais. Só lembrando o seguinte, com 50 mil vai ter um senhor sorteio para você na parceria com o Globo Esporte Magazine e o Laboratório Amaral Costa. Então, pode chegar, seja muito bem-vindo ao Tomazão TV. Vamos começar falando do Papão, que joga na segunda-feira, às 21h30, contra o Atlético, no estádio da Curuzu. Jogo importante para o Paysandu se firmar de vez, principalmente contra um adversário que vem de sequências positivas e vitórias, né? O Paysandu tem 7 jogos, está invicto. E o Atlético, de uma outra forma, também subiu muito de produção. Só para que a gente tenha uma ideia, né? O Atlético hoje ele é o 11º colocado com 22 pontos e até outro dia tinha 3 pontos. E, de repente, deu uma virada com esse Rui Duarte aí, o português que assumiu o comando da equipe no lugar do Roger e virou realmente um time muito forte a ser batido. E o Paysandu, jogando em casa, com apoio da torcida, vai ter realmente todas as condições de fazer um bom resultado. O problema do Papão nesse momento, que tira o sono da diretoria, é a punição da FIFA, é o impedimento, a punição do Paysandu poder contratar novos jogadores, e vai precisar muito de contratar agora, principalmente depois da contusão do Vargas, que é um jogador muito útil ao meio-campo, fazia primeiro volante, segundo, até de meia, até de lateral ele jogou, e o Vargas é um jogador que vai fazer muita falta ao Paysandu, até porque ele não joga mais essa temporada. E o Rossi, que ainda não está inteiro, vai demorar um pouquinho para que ele possa estar 100%. E o Paysandu precisa de pelo menos uns 2 ou 3 jogadores para encorpar mais o grupo, né? O Paysandu que vem de 2 bons resultados fora de casa. A vitória de goleada contra o Curitiba e o empate em Manaus, que não foi um mau resultado, até porque perdeu no vídeo, né? Não vai ter o Leandro Vilela também no jogo da segunda-feira. Mas tem o Gabriel Mesquita, o goleiro que, sem dúvida alguma, tem sido fundamental nesses jogos, nesses bons jogos que o Paysandu tem realizado. Ele fala aí a respeito da contusão do Vargas, da união do grupo, da importância e da estratégia do jogo contra o Atlético e também das boas defesas e a boa atuação contra o Amazonas, que fez dele um dos grandes nomes do jogo no empate em 1-1 com o time amazonense. Gabriel Mesquita aqui no Tomazão TV. Fico feliz pelo jogo individual, né, lá contra o Amazonas, consegui ajudar a nossa equipe, né, com 2 defesas importantes ali. A defesa mais difícil foi aquela mesmo, né, no final do jogo ali. Eu tinha certeza que a bola não tinha entrado, que eu tinha salvado de cima da linha, né. Fico feliz pelo trabalho que a gente vem desenvolvendo no dia a dia aí com toda a comissão, principalmente com o Austrália e com o Ronaldo, e vem dado frutos dentro de campo, né. Espero continuar ajudando o Paysandu, né, a conquistar pontos importantes no campeonato. Cara, é difícil, né? Que o nosso grupo é muito unido, né? E falando até do Vargas, a gente deixou uma mensagem aqui de solidariedade para ele, né? Para que ele tenha muita força para passar por essa situação, que ele vai encontrar uma família que vai ajudar ele a passar por esse momento. A gente estava unido lá no vestiário lá, e a gente sentiu realmente a dor dele lá no vestiário.
né, que ele possa ter muita força para passar por esse momento. É como eu falei, é uma família, né? Cada perca a gente sente, né? Principalmente a do Vargas agora, que vai ser um tempo maior. O Rossi também tem buscado nos ajudar, mas infelizmente ele tem sentido essa lesão também. Agora ele vai tratar para voltar mais forte também para nos ajudar nesse campeonato. Cara, um Atlético, um jogo difícil, né? A gente vem vendo a crescente do Atlético também, então a gente espera um jogo muito difícil, truncado aqui na Curuzu. Mas a gente vai trabalhar, a gente vai começar a nossa preparação hoje para trabalhar dentro dos pontos que o Atlético nos proporciona para a gente estar aproveitando as oportunidades, né? E também de filtrar para não deixar que eles nos firam também. Então a gente vai trabalhar bem essa semana aí, atacando esses pontos para conseguir um grande resultado com muito trabalho e muita humildade na segunda-feira diante do nosso torcedor. Aí o goleiro Gabriel Mesquita, né? Hoje, sem dúvida alguma, nome selado na equipe titular do Paysandu. O Thalisson com o Maurício Almeida devem formar a zaga, né? O time não deve mudar muito aquela configuração. Anderson Leite no meio-campo, já que o Vargas estava começando no banco, e ainda a possibilidade de não poder contar com o Rossi. Então deve ser mantido mais ou menos a mesma estrutura da equipe, até porque o Paysandu precisa desse resultado contra o time do Atlético na segunda-feira. Ingressos à venda e a galera comprando para lotar a Curuzu. O Remo vai passar o fim de semana treinando, voltou ontem aos trabalhos, treina hoje, treina amanhã, segunda-feira de manhã, e depois do almoço viaja para Goiânia. Já é uma logística mais ou menos, é meio complicada, porque o time vai a Campinas para depois voltar para Goiânia. Não tem voo Brasília-Goiânia direto, né? É um negócio meio complicado. Essa logística da CBF ela é muito complicada, né? Não é só para o Remo, para o Paysandu principalmente, tem sofrido muito sobre isso, mas já a programação toda pronta. E o técnico Antônio Oliveira pode contar com a volta do Reinaldo, o que pode ser até que ele mude. O Camutanga, eu acho que ganhou a posição na zaga. O Klaus vai ter que suar a camisa para tentar voltar a ser titular, porque o Camutanga jogou um partidaço contra o Avaí nessa vitória de 2-1. Poderia ter sido demais, né? E gente ainda questionando a questão da marcação do pênalti. Ainda teve um outro pior ainda, né, que o árbitro nem marcou, mas não adianta estar discutindo aqui sobre a arbitragem, né? Dessa vez, pelo menos, o Remo conseguiu conscientemente, jogando um bom futebol, virar um placar, tomando um gol assim, num lance fortuito, né, num erro do Kaique, mas conseguiu ter a consciência e mostrando um bom futebol, a melhor partida sob o comando do Antônio Oliveira, o Remo fez nessa vitória contra o Avaí. Agora é o Goiás, que é o líder, e a gente sabe que é osso duro lá na Fazendinha, mas o Remo, com o elenco que tem, dá para encarar e bater de frente sim. Olha só, o Matheus Davó fala com a gente aqui a respeito justamente dessa partida contra o Goiás, da importância, da valorização do grupo que é realmente qualificado e também dessa vitória importante que obteve o Remo de virada diante do Avaí. Matheus Davó, aos poucos, se firmando como titular no Leão Azul. Está aqui no Tomazão TV. Com certeza, uma vitória muito importante, né? Como eu tinha dito nas minhas primeiras entrevistas, logo após o Antônio chegar, que demanda tempo também, né? Para a gente pegar o esquema tático dele, o esquema de jogo, como ele gosta de jogar. E eu acho que deu para ver que ele gosta de um time protagonista, de um time que tem a posse de bola. E acredito que pouco a pouco a gente está conseguindo entregar aquilo que ele pede. E com certeza foi um jogo, do meu ponto de vista, muito bom da equipe, onde não é fácil sair atrás do placar e conseguimos reverter, então enaltecer o poder do grupo e é um time muito qualificado. A gente não pode fugir dessa responsabilidade, como o Mister falou, né, no último jogo, a gente não pode fugir disso porque temos um grupo muito qualificado, jogadores individualmente muito bons e o grupo como um todo também é um grupo muito bom. Então, acho que a gente pode ter essa responsabilidade e colocar o Remo para brigar até o final na prateleira de cima. Matheus Davó, é isso. O Remo tem, como eu disse, o Reinaldo voltando, o Cláudio já liberado, jogadores, o Luan Martins ainda não, porque está se recuperando da fratura no dedo do pé. O Sávio sentiu um desconforto muscular, mas se treinar normalmente hoje e amanhã, fatalmente vai estar em condições, embora o Alan Rodrigues não tenha
foi um comprometido em nada na partida contra o Avaí. Só lembrando que a última rodada do turno, a 19ª, já começa nesse sábado. Lembrando que o Remo, que é o quinto colocado com 29 pontos, enfrenta o Goiás com 36, que é o líder. E o Paysandu, que está na 16ª colocação, ontem eu falei até 17º, mas por equívoco, com 19 pontos, enfrenta o Atlético com 22 pontos na 11ª colocação. Se o Paysandu vence o Atlético, vai para 22 pontos, ou seja, vai para o meio da tabela, que seria excepcional para a virada do turno e começar o retorno pensando muito mais alto do que foi essa primeira fase do campeonato. Lembrando que hoje, sábado, teremos apenas 2 jogos, Ferroviária e Operário, a Ferroviária que está na zona do rebaixamento, e CRB e Novo Horizontino. São os 2 jogos que abrem a 19ª rodada. Galera, sabadão especial para você. Tudo de bom, mas ligado aqui no Tomazão TV. Se tiver informação, a gente vai estar aqui para informar você. Abraço.